nós vamos estar falando sobre exegese. Talvez para alguns de vocês é um termo novo. Vocês nunca ouviram falar dessa palavra. Às vezes a palavra exegese e hermenêutica são usadas de forma intercalada, certo? Algumas pessoas usam hermenêutica e exegese com o mesmo sentido. Só que nós devemos lembrar uma coisa. Geralmente, hermenêutica é o aspecto mais amplo. É a doutrina ou a ciência de interpretação do texto. Quando nós falamos de exegese ou hermenêutica bíblica, nós estamos estudando a doutrina da interpretação ou a ciência da interpretação dos textos sagrados. Já a exegese é a aplicação das normas estabelecidas pela hermenêutica, certo? A hermenêutica não é só uma ciência de interpretação bíblica, mas é uma ciência de interpretação de textos, certo? Estão compreendendo? Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho como é que nós aplicamos a hermenêutica quando nós pegamos um texto bíblico, um texto sagrado, e queremos interpretá-lo. Mas eu vou voltar a fita um pouquinho e vou lembrar das regras principais da hermenêutica, que foi nos dita aqui pelo pastor Ronald na sua aula na semana passada. Então, nós sabemos que a hermenêutica é a ciência ou a doutrina de interpretação de textos. A hermenêutica bíblica ou sagrada, ela então interpreta os textos bíblicos, os textos sagrados. E nós temos algumas regras que nós devemos ter em mente quando nós lemos a Bíblia, certo? A regra número 1, ele deu 7, eu vou dar só 5 aqui, que são as principais. Né? Você vai fazer um teste com as regras dadas pelo pastor Ronald, e aí você vai ter que colocar as 7. Mas primeiro, é preciso, quando seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. Então, quando você pega um texto bíblico, quando você pega um texto da Bíblia, que você abre um livro que você quer ler, você, quando for possível, tem que tomar as palavras no seu sentido usual e comum. Né? Como nós falamos a grosso modo, você tem que ver o texto assim. Ver as palavras no sentido usual e comum. Não queira inventar nada. A princípio. Veja o texto dessa maneira. Em segundo lugar, é necessário tomar as palavras no sentido que indica o conjunto da frase. Então, você não pode pegar uma palavra isolada do texto e daquela palavra isolada que você pegou, você fazer toda a interpretação. Não. Você tem que tomar o conjunto da frase. O que é que a frase toda está querendo dizer? Não só a palavra. Está dando para entender? Terceiro lugar, é necessário tomar as palavras no sentido de cada no contexto, a saber, os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Então, eu tenho que entender, quando eu pego um versículo, uma frase, quando eu pego um versículo, quais são os versículos, o que é que diz o versículo anterior àquele versículo que eu estou interpretando, e o que é que diz o versículo que vem posterior, para eu ter o sentido completo da coisa. Não é? O contexto da coisa. Eu estava... eu não sei bem como é a piada ou não, mas alguém disse assim, que um irmão estava num momento muito desesperado da vida dele, pegou a Bíblia, né, queria uma palavra de Deus, estava desesperado, e ele abriu a Bíblia e cai naquela parte que diz assim, que Judas se enforcou. Né? Aí ele pega a Bíblia novamente, abre e diz assim, vai tu e fazes o mesmo. Quer dizer, ele pegou somente a palavra, ele pegou o versículo, mas não pegou o versículo anterior ou posterior para saber o contexto, não é, daquilo. Então, é bom fazer isso, ou se deve fazer isso. É preciso tomar em consideração o objetivo ou desígnio do livro, ou passagem em que ocorrem as palavras ou expressões obscuras. Qual o objetivo do livro? Nós vamos fazer a exegese do livro de Filemão. Não vamos fazer hoje, vou dar regras. Você vai chegar em casa, vai fazer, vai me trazer pronto. Eu mudei um pouco da estratégia, porque não adianta você fazer
a interpretação aqui. Eu vou dar algumas ideias. Se você primeiro tem as regras de como fazer, tá bom? Então, o que é que o livro fala? Né? O que é que o autor quer transmitir para a gente? Quinto, é necessário consultar as passagens paralelas. O que foi o que o pastor falou aqui. Bom, existem passagens em outros livros, textos em outros livros, que possam apoiar o que o autor de Filemão está dizendo? Uma maneira muito boa de você ver isso são as notas de rodapé. Se você ver na sua Bíblia, por exemplo, se você é uma Bíblia de estudo, você sempre vai ter notas de rodapé, ou você vai ter alguns versículos aqui no centro da sua Bíblia que servem de apoio, que são citados em outros livros. Então é bom que você veja isso. Eu sempre, quando preparo um estudo, um sermão, eu presto atenção nisso. Tá bom? Aqui são as regras principais. E a Bíblia interpreta a própria Bíblia, como nós sabemos. Ok. Vamos entrar então na questão da exegese, né? Como é que nós vamos usar, então, os passos da exegese para poder fazer a interpretação bíblica? Tendo em mente, gente, que isso é apenas uma introdução, né? Um curso de hermenêutica que inclui exegese leva 45 horas aula. A gente só está dando para vocês uma introdução bem pequena de como você, de uma forma bem simples e prática, na sua casa, fazer a interpretação de um texto bíblico. Então eu falei para você que exegese é um processo sistemático pelo qual a pessoa chega a um senso razoável e coerente do significado da mensagem de uma passagem bíblica. Então a meta vão ser duas aqui. Vai ser explicar o que o texto significa para o seu público original, em sua configuração original, histórica, e explicar o que o texto significa para hoje. Né? Isso é um dos objetivos principais. O que é que o texto significa para hoje? Não só o que o texto significou para o público ou a audiência para a qual o autor escreveu, mas o que significa para mim hoje. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Primeiro, quando eu pego uma passagem bíblica, quando eu pego o livro, por exemplo, de Filemão, que vai ser você vai ter como dever de casa de fazer a exegese dele, uma interpretação, logo após Tito, certo? Se você tem uma boa Bíblia de estudo, você vai ter uma análise feita pelo autor. Se você não tem na sua Bíblia, você hoje tem comentários bíblicos, tá? Você pode ir lá no Google, mas vai ter lá no nosso site, Escola de Discípulos, você pode procurar um bom comentário bíblico que pode servir para você ter uma ideia quem foi que escreveu, por que escreveu, o que é que o autor tinha em mente, para que público escreveu, isso ajuda muito. Mas você pega um livro de Filemão, por exemplo, você tem que fazer 3 coisas. É o que nós chamamos de observação, o que o autor diz. É o que nós chamamos também de interpretação, o que o autor quis dizer. E é o que nós chamamos de aplicação, o que significa para mim. Então, é observação, interpretação e aplicação. São as 3 bases, as 3 colunas da interpretação do texto. Diga comigo. Observação, interpretação e aplicação. Tá bom? Então, observação. O que o autor diz? Aqui você vai, a grosso modo, entender o que é que o autor está transmitindo. O que é que ele diz no texto? O que é que o texto nos diz? Aí você vai ler a passagem pelo menos 1 ou 2 vezes. Desculpa, pelo menos 2 ou 3 vezes. Né? Use uma boa tradução. Se tem alguma palavra no texto, por exemplo, que você não conhece, olha, o que significa isso? Vá ao dicionário, vá para o Aurélio, não sei como se chama em Portugal, mas no Brasil chama Aurélio, que é o nosso dicionário. Vá para o Aurélio, procure saber, lê algumas traduções. É sempre bom você ter a Bíblia
eu diria, em duas ou três mais traduções. Se puder ter na linguagem de hoje, tenha. Mas não se apoie na Bíblia na linguagem de hoje. Né? Às vezes o autor, a tradução, a versão da linguagem de hoje, deixa muita margem para erro, porque foi, na verdade, a interpretação do autor. Alguém escreveu na versão da linguagem de hoje, e aí escreveu como ele pensou que deveria ser feito. Ok. Primeiro, você quer saber onde o autor inicia e finaliza o pensamento dele. Então, para você entender onde o autor ele inicia e finaliza o pensamento dele, geralmente você tem que entender, prestar atenção no início do livro. Por exemplo, ele geralmente fala aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo, e ao irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador. Então, aqui já me dá uma ideia do livro, não me dá? Para quem o livro foi escrito? Qual o objetivo do livro? Para que público? Ou para quem Paulo estava escrevendo o livro? Para Filemon. Eu não vou dar aqui as respostas, porque eu quero que você me traga isso direitinho, tá? Com base nisso que nós estamos dando aqui hoje. O pensamento, né? Onde ele finaliza, onde ele começa, eu sei. Onde ele finaliza, você vai encontrar no fim da carta. Certo? Geralmente você vai entender mais ou menos o que é que o autor queria no começo e onde ele finaliza o seu pensamento. E a história. Você vai entender quando você lê, nesse primeiro ponto, o que o autor diz. A história, o quê? Vai querer chegar ao quê com isso? Qual a história do livro, na verdade? Você vai entender isso. Aonde estão, isso aqui é muito importante para você fazer a interpretação de um texto. Quais são as palavras-chave? Quando você lê o texto, quais são as palavras-chave? Geralmente, as palavras-chave são repetidas algumas vezes. Tem uma palavra-chave nesse livro aqui, que narra toda a história. Você vai ver que é a palavra escravo. Não é? Então, quais são as palavras-chave? Quais são as palavras mais usadas pelo autor ou por outros escritores bíblicos? Você tem que entender isso. Aí é bom você ter um caderninho, você vai passo a passo aqui, fazendo isso, quando você pegar um texto. Quais são os personagens que aparecem e como é que eles se relacionam com os outros? Eu já citei aqui 3 pessoas, né? 2 pessoas, Timóteo e quem mais? Filemon. Então você faz uma lista, dentro daquele texto. Nós temos uma interpretação de um livro, mas pode ser somente um texto. E Paulo? Paulo também, Paulo, Timóteo, Filemon, e faz uma lista. Eu li a grosso modo assim, a minha primeira leitura que eu fiz do texto, esses personagens vieram mais à minha cabeça. Foram esses. Paulo, Timóteo, Filemon e talvez outros aqui. Agora, como é que eles se relacionam? O que é que Paulo é de Timóteo? O que é que Timóteo é de Filemon? O que é que Filemon é de Paulo? E aí você vai jogando com isso. E vai escrevendo, o relacionamento entre eles é isso. Ótimo. Aí eu já sei. Que questões são abordadas na passagem? O que é que Paulo está falando? Se for exortação, está exortando a quê? Se for uma palavra de consolo, está consolando a quê? Então aí você já tem uma ideia. Eu sei quem são os personagens, como eles se relacionam, eu já sei as palavras-chave e eu já sei também quais são as questões abordadas. Nesse texto aqui, eu vou entregar para vocês, ele vai abordar muito sobre a questão de um escravo, como tratá-lo, pelo fato de ser irmão. Aí você vai. Você faz uma crítica textual. Existem variantes. Observe a nota de rodapé, né, que talvez dê para vocês outras variantes do próprio texto. Porque, por exemplo, se você pega um texto que não seja o livro de Filemon, você pode encontrar aquele mesmo texto aonde? Vamos supor um texto que está em Mateus. Você pode encontrar em Marcos, pode encontrar em João, talvez em Lucas, talvez João não escreva, e assim por diante. Estude esses textos dentro da perspectiva dos outros autores. Tem alguma coisa ali que um autor omitiu e o outro expressou?
estão assim, poxa, mas é muito trabalho isso aí. Estou quase desistindo desse negócio. Isso tudo. Isso que requer a prática. Uma vez que você siga a regra, aí a prática já vem automaticamente na sua mente, entende? Você já sabe o que fazer, os pontos chaves. Ah, é isso, eu preciso daquilo. Pronto, aí você desenvolve. Não se preocupe com tudo esse monte de informação, não. Depois você vai peneirar essa informação aqui. Tá bom? Vocês estão entendendo direitinho, gente? Estão com os olhos assim? Eu sei que é algo novo, é uma matéria nova para vocês, mas vocês são inteligentes e vocês vão entender. Existe uma forma particular literária, o gênero. Ele fala nós, eu, ele selecionou para você, vocês, ou no caso dos portugueses, vós, vós outros, o espanhol, né? Isso seria a forma crítica. Por exemplo, levar em consideração, por exemplo, a carta, se é uma parábola. Você sabe o que é uma parábola, né? Parábolas é uma maneira de expressar uma verdade baseada em uma história natural que às vezes poderia até ser verídica. Quando Jesus fala uma parábola, ele queria mostrar na prática uma verdade baseada talvez numa história que realmente aconteceu. Então isso é uma parábola. Então o texto, qual é o gênero do texto literário dele? Qual a estrutura do texto? Você faz uma crítica retórica. Tem a passagem, uma fonte, temos acesso a essa fonte, é a crítica das fontes, né? Então, além dessa fonte, tem outros lugares que eu posso examinar a mesma passagem, o mesmo texto. Qual a visão única ou a ênfase do escritor sobre o texto? Quando ele escreveu o texto, qual foi a visão dele? Qual foi a visão que ele teve do texto? Qual é a ênfase que ele dá no texto? Ele está dando a ênfase sobre salvação, ele está dando a ênfase naquele texto sobre libertação. É essa a palavra-chave do texto, é essa a ênfase do autor. A ênfase dele é mais sobre a segunda vinda de Cristo, sobre os falsos profetas. Aí você tem que entender qual é a ênfase desse texto. Vocês estão entendendo até aqui que há uma diferença entre você ler a Bíblia e você estudar a Bíblia? Você pode pegar a Bíblia e ler como uma maneira de desencargo de consciência, ler 10 versículos por dia e acabou. Mas aqui vocês que estão aqui sendo preparados não só para ler a Bíblia. Nós queremos preparar vocês para estudar e ir mais além. A ponto de quando você chegar em um ponto de poder fazer uma análise do texto, de tal maneira que você pode dali tirar um estudo ou uma pregação. Nós estamos preparando vocês para isso. Eu não sei se vocês deveriam se considerar privilegiados ou não. Porque com as habilidades que nós formamos, né, nosso conhecimento, vem também a responsabilidade. Né? Tá certo? Vamos a outro ponto. Qual é a situação do escritor, a sua vida ou perspectiva teológica? Aí você me pergunta, para que eu quero saber qual a situação, qual é a perspectiva teológica do autor? Ajuda muito. Você vai entender, por exemplo, quando você vê os escritos do Novo Testamento, que os autores, eles têm perspectivas teológicas diferentes quando eles escrevem os textos bíblicos. Então, por exemplo, se eu sei que, não perspectiva teológica, mas se eu sei que Lucas era médico, como de fato é São Lucas, eu sei que quando ele escreveu os livros dele, Atos, eu sei que ele partiu também dentro do ponto de vista de um homem da ciência. Isso me ajuda a entender com que perspectiva ele viu todo aquele mover de eventos, né, do tempo que ele escreveu. Certo? Isso não quer dizer, gente, nós falamos sobre bibliologia, nós não estamos negando o fato que a Bíblia foi inspirada por Deus. Homens foram inspirados por Deus, certo? Mas eles não deixaram também ser homens. Dentro da perspectiva como ele viu, ou como eles viram a questão. Então é bom saber, se você puder, saiba essa questão. Né? Qual a perspectiva teológica e a formação deles. Outra coisa.
Quais são os códigos socioculturais inseridos no texto? Você tem que fazer uma crítica social científica. Não fique com medo do nome grande. Crítica social científica. Mas quais são os aspectos culturais? Você vai pegar texto na Bíblia que diz assim que a mulher não deve cortar o cabelo. Você vai encontrar textos que mexem com aspectos socioculturais da época. E como é que você faz a crítica dentro disso aí? O que é que era possivelmente uma questão sociocultural da época, mas que necessariamente não é a minha condição sociocultural de hoje. Mas nem por isso a Bíblia deixou de ser a palavra de Deus. Certo? Então o que é culturalmente, que está se falando de pontos culturais, que está ali, mas não deixou de transmitir a palavra de Deus para nós. Ele fala algo interessante aqui. Pergunte quais são os pressupostos culturais que você pode estar fazendo. Por exemplo, economia, saúde, família. Como é que a família vivia então, como vive hoje? E o que é que a mensagem dada para aquele público-alvo é bem clara para a minha vida e para a sociedade que nós vivemos hoje. Certo? Bom, aí tudo isso aí, aqui o autor diz, a grosso modo, você pegou o texto, leu, isso que o autor diz. Agora, o que o autor quis dizer, o que o autor está dizendo, né? O que o autor agora quis dizer, a interpretação. Eu observei tudo isso, minha mente está aqui girando, nossa, tem tudo, já notei tudo direitinho agora. Bom, é isso que o autor diz. Agora, vamos interpretar isso, tudo essa acúmulo de informação. O que é que o autor, na verdade, quis dizer? E nós falamos um dos pontos aqui, que é o contexto sócio-histórico. Não é? Nós mexemos nós mexemos com a questão do contexto bíblico, agora nós mexemos agora com a questão do contexto sócio-histórico. Qual a situação do autor e do público-alvo? Nós falamos, né? Como é que você entende em que situação o autor escreveu e qual a situação para o povo que estava escrevendo. Eu vou dar um exemplo assim, bem assim, pequeno, não é? Quando Jesus estava exercendo o seu ministério de pregação de 3 anos, não é? Multidão seguia. Qual a situação da multidão? Naquele momento que ele dividiu os pães e os peixes, por exemplo. Qual a situação? Uma situação de fome, situação de expectativa, talvez de desesperança, pobreza. Vocês estão entendendo? Então você tem que entender qual é o contexto do público-alvo a quem ele se dirigiu naquele momento. Isso vai lhe ajudar até a ser mais elegante na sua pregação. Não é? Com certeza, porque você vai acrescentar a sua pregação. Olha, o povo, aí você faz, né? O povo possivelmente estava com fome, situação de pobreza, desesperança, porque você entende o contexto do público, como ele se encontrava. Qual a situação política daquele tempo? Qual a situação política? Né? Eles eram o quê? Judeus vivendo debaixo do que império? Romano. Então, será que a situação política é uma situação de opressão? A situação de opressão ou não? Sim, talvez ditadura, do que for. Então, você pega o texto, o texto tem que observar toda essa questão. Qual a situação topográfica? Né? Eram os pescadores, então eram homens da montanha, eram homens que viviam no litoral. Qual a situação topográfica deles? Geográficas também, né? Isso tudo mostra para você como é que a Bíblia está interagindo a palavra com a realidade da pessoa. Porque a Bíblia não foi escrita para uma realidade abstrata, não. A Bíblia foi escrita para uma realidade real. Ela mexe com pessoas. E a palavra de Deus, né, ela é viva e eficaz. Então ela falou para a pessoa dentro da situação que ela estava vivendo naquele momento. O que devo fazer então, como soldado? Não, vá, continue a ser soldados, mas não maltrate os prisioneiros. Certo?
Então, a gente tem que levar tudo isso em conta. Os costumes. Costume do povo. Tem costumes aqui na Bíblia que você fala, mas que isso? Que costume é esse? Sim, mas era o costume de então. O que aquele costume quer dizer para aquele povo? Olha como as coisas vão se desvendando. A Bíblia é um livro fascinante, né? Veja também o contexto literário. Se ela é uma passagem poética, é uma parábola. Eu vou ter aqui uma questão que, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que interpretamos um texto, temos que ter muito cuidado, é justamente a questão da análise gramatical. Eu vou dar só uma pausa aqui. Não é? Quando você pega um texto, por exemplo, você tem que entender se aquele texto, gramaticalmente falando, quando você faz uma análise gramatical dele, se ele usa uma linguagem figurativa. Por exemplo, quando Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Isso é uma linguagem figurativa? É uma linguagem simbólica ou uma linguagem literal? Literal. Eu sou a videira verdadeira. Não, é uma linguagem figurativa, porque ele não é videira. Jesus não é videira, mas ele usou uma figura de linguagem aí para expressar, para trazer para a gente que ele era. Aí quer ver como isso tem um efeito, como o contexto topográfico, geográfico é importante? Eu sou a videira verdadeira. Lógico que no contexto israelense, onde uvas são plantadas ali, onde você vai ter videira, é fácil de entender. Mas eu sou a videira verdadeira, qual o significado tem para uma tribo indígena? No Amazonas, que não sabe nem o que é uma uva, nunca viu. Então, olha bem como você faz a análise do texto, tem que tomar a questão do costume, da topografia, da geografia, da situação do povo. Por exemplo, cuidado com os fermentos do fariseu. Isso é uma linguagem figurativa, simbólica ou literal? Simbólica, esse é o simbolismo. Ele está usando o fermento aí como um símbolo para falar das heresias, né, das falsas doutrinas dos fariseus. Mas quando ele diz assim para aquele paralítico, levanta-te e anda, isso é o quê? É literal. Literal mesmo, levanta-te e anda. O cara tem que levantar e andar. Então você tem que fazer essa análise gramatical. Primeiro, outra coisa, a linguagem do texto é uma metáfora, é uma hipérbole, não é? É uma ironia, é um tipo, é uma figura. Por exemplo, quando Moisés levantou a serpente no deserto, aquilo era um tipo que representava o quê? A pessoa de Jesus, não é? Todo mundo que olhasse seria curado. Então, é um símbolo, é uma parábola, então você tem que mexer com isso. Quando você vê um texto, tem que fazer esse tipo de análise gramatical também, para você entender o que é que eu estou falando. Não é? Às vezes Paulo usava de ironia, não sou eu também apóstolo entre vós? Ele ironizava um pouquinho, né, na questão. Então você tem que levar tudo isso em consideração. Então, dentro aí que o autor quis dizer, é bom que você veja essa questão da interpretação literal ou figurativa, né? Foco em palavras, frases, declarações significativas, qual o seu significado. Se essa palavra fosse... uma pergunta que tem que fazer interessante. Se essa palavra fosse deixada fora do texto, o texto teria o mesmo significado? Teria o mesmo valor? Aí você faz a pergunta. Se essa palavra fosse deixada fora do texto e o texto não mudasse o significado, então não é uma palavra importante. Mas se retirar aquela palavra, o texto todo perderia o seu significado, então tem que prestar atenção que é uma palavra importante. A expressão, forma de expressão, o contexto da retórica, qual o significado da evolução do padrão de pensamento, o que o autor tenta transmitir ao público, né, as verdades teológicas, certo? Como os conselhos práticos. Porque você está interpretando agora um texto. Não é? Qual a verdade teológica daquele texto? Não é? Teologia
nós talvez falhamos um pouquinho de explicar para vocês o significado, a definição, né, de teologia. Alguns creem que é uma ciência, alguns creem que é somente uma doutrina. Para mim é ciência, do estudo daquilo que se pode conhecer acerca de Deus. Né? Então, qual o significado? Qual a mensagem teológica que ele passa, e qual a mensagem prática, e qual é o conselho que aquele texto dá para você? Quando você fizer a interpretação de Filemão, você vai ter que perguntar para você isso. Bom, qual a mensagem prática, teológica, daquilo que Paulo escreveu? O que é que ele quer dizer? Qual é o conselho que ele está dando para o povo de Deus em geral? E aí nós passamos para a terceira fase, a aplicação. Porque não adianta você ter todo esse conhecimento do que o autor diz, ou o que o autor quis dizer, e daí? O que você vai fazer com isso? É só para o seu conhecimento, para dizer assim, eu tenho um conhecimento vasto sobre a carta de Filemão, sobre a epístola de Filemão. Não. Aí nós precisamos do quê? Da aplicação. Não é? É aqui onde você desenvolve o seu sermão, ou estudo bíblico. Tá bom? Se você é batista, aqui você desenvolve o seu sermão ou o seu estudo bíblico. Agora, se você é bem batista, todo sermão batista tem que ter 3 pontos. Não pode ser mais que isso, viu? Estou brincando. Mas geralmente você trabalha com... Isso aqui eu não vou entrar no detalhe não, porque nós falamos um pouco sobre a homilética, a arte da pregação. Vocês vão aprender como fazer um bom estudo bíblico, é muito fácil, né? E como pregar. Né? Vai ser muito bom essa aula. Vai ser muito boa essa aula. Mas aqui é quando você desenvolve o estudo bíblico, porque depois que você falou para o povo todo, você... de uma certa forma, você mostrou para o povo todo o seu conhecimento, né, do que o autor quer dizer, da realidade histórica, política, geográfica do povo, a mensagem principal do autor, quem era o autor. Depois que você, estou querendo show off, estou querendo a palavra para show off aqui, você se apareceu bastante, no bom senso. Agora você precisa da aplicação da coisa. Essa quantidade de informação que eu tive do texto, como é que ela se aplica para mim ou para o público, a quem eu vou estar me dirigindo, mas principalmente para mim. O que significa? Quer dizer, como é que essa passagem passa do mundo antigo, uma palavra que foi escrita, um texto bíblico que foi escrito há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, como é que esse texto agora, do antigo, passa a fazer parte da minha vida hoje? Aí você tem algumas perguntas que você pode fazer. Sempre você vai ver que sempre uma repetição. E primeiro, qual era o propósito do autor em escrever essa passagem? Por exemplo, se eu sei que o propósito do autor escrever essa passagem era falar sobre salvação, ou falar sobre a esperança da salvação, ou falar sobre esperança, ou perseverança, ou sobre a pessoa de Cristo, bom, eu já sei aí então que na minha vida, aquele que eu queria transmitir, fazer a pergunta é: como está a sua salvação em Cristo Jesus? Como você tem desenvolvido a sua salvação? Como é que você tem andado nos princípios que aquele texto, que o autor do texto está querendo desenvolver? Será que o autor realizou seu objetivo? A passagem contém verdades universais aplicadas a todos os tempos, ou verdades contextual aplicável para um determinado período da história? As verdades do texto são verdades universais ou contextuais? São verdades que foram aplicadas somente para aquele contexto, ou tem verdades universais que pode ser aplicada,
todos os tempos da história. Eu creio que a Bíblia tem verdades que são aplicadas a todos os tempos da história, são verdades universais. Eu não abro mão disso, mas talvez você encontre um outro que discorde disso. Né? Eu creio que tem verdades que são universais, apesar de ter alguns princípios que podem ser contextuais. Talvez alguns princípios que falem mais a cultura judaica do que a nossa, mas sem trazer a verdade ou a mensagem principal do autor para a minha vida. Está dando para entender isso, né? E como eu faço agora a distinção entre essas verdades? Como é que a passagem se encaixa com toda a mensagem da Bíblia? Pergunte a si mesmo as seguintes perguntas. O que eu devo acreditar? O que eu devo fazer? Quais são as atitudes agora, uma vez que eu entendi a verdade desse texto bíblico? O que eu posso aprender sobre relacionamentos? Quais as boas novas para mim? E por final, você tem que fazer a seguinte pergunta. Como isso seria iniciado na minha vida? Eu sei que o autor explicou isso, falou sobre isso, demonstrou isso, a mensagem principal é essa e a mensagem se desenvolve dessa maneira. Agora, como é que eu inicio isso na minha vida? Certo? É quando você explica para a congregação. Você não pode começar uma pregação e depois não colocar a aplicação da pregação. Porque é apenas um acúmulo de informação para aqueles que ouvem. Você tem que ter uma aplicação. Como é que eu agora, praticamente, ou de forma prática, eu coloco isso aí que o pastor está pregando na minha vida? A mesma pergunta quando você lê o texto. Agora que eu entendi o que o autor está falando, como é que eu inicio isso de forma prática na minha vida? Bom, um dos problemas que eu e você vai ter às vezes é que nós lemos as Escrituras às vezes com nossos olhos do século XX, com as verdades culturais aonde nós estamos, e não levamos em conta as verdades culturais de então, certo? Aí você vê aquela questão de as pessoas ir muito por liberalismo, né? Ah, mas aquilo era para eles. Hoje nós vivemos em uma sociedade moderna, não é assim. E aí nós entramos naquilo que nós falamos na introdução de bibliologia, de acharmos que não toda a Bíblia foi inspirada por Deus, mas somente parte dela. Então a gente tem que ter um pouco temos que ter um pouco de cuidado. Mas não quer dizer que a sua imaginação, né, você não possa usar a sua imaginação para aplicar a passagem para a sociedade contemporânea, para a sociedade que você vive hoje. Você pode usar a sua imaginação dentro desse contexto também. Não tem importância, porque a palavra de Deus é uma palavra viva. Certo? Então você tem que ter esse balanço. Isso ajuda como você usa a sua criatividade para poder fazer esse tipo de análise, né? Porque isso motiva a sua criatividade a fazer as perguntas do tipo: como é que esse texto então poderia ser? Não que você está querendo passar por cima da palavra de Deus, mas você tem uma liberdade talvez poética aqui, né? Dentro do limite que você sabe que é o que é, mas você pode fazer só uma pergunta, brincar com a imaginação na interpretação do texto. Então, como ele poderia ser hoje, dentro do contexto atual? Você pode ter essa liberdade poética sem esquecer que a Bíblia, o texto é o que é hoje. Você está entendendo o que eu estou querendo falar? Por exemplo, teve um grupo de crentes que pegou aquela passagem de Davi, onde ele pegou todos os homens rancorosos, né, endividados, todos amargos de coração, e formou um exército. E eles ficaram por muito tempo ali escondidos na caverna chamada Caverna de Adulão. E aí, dentro disso, eles formaram em Belo Horizonte um ministério chamado Caverna de Adulão, né? Onde lá só tinha roqueiro, só tinha hippie, os caras com tatuagem no corpo todo, toda essa malta, né, como os portugueses falam aí, que viviam à margem na sociedade, né? Eles trouxeram para dentro
desse grupo, desse ministério, e ali as pessoas iam entendendo a Bíblia, estudando, vivendo Jesus, dentro do modo deles. Há um debate muito grande sobre isso. Mas também você consegue usar a sua imaginação desse sábio para poder pegar a Bíblia como ela é e aplicar hoje dentro da sua realidade. Faça a pergunta: como é que isso me ajudaria a alcançar o público específico? Como é que você explica o sentido melhor, o significado original do texto? Como é que você ajudaria as pessoas a quem você está aplicando o texto na sua vida ao grupo? Como que você ajuda o povo a manter contato com essas verdades que você aprendeu? E aí você desenvolve a sua exegese, né? A sua interpretação. Agora, eu vou pedir que vocês, não vamos ter tempo hoje, lógico, que vocês levassem essa folha para casa. Se você não quiser, pode levar, porque eu fiz, mas você vai ter isso no site. Você vai poder clicar e fazer um download. Pegue isso, pegue o livro de Filemão, vá por essa folha. Aí você vai dizer: pastor, mas é tão trabalhoso. Mas é isso mesmo, não existe crescimento espiritual sem um pouco de trabalho mesmo, sem um pouco de esforço, né? O reino de Deus é tomado à força. Então, se você acha que tem que ficar sentado o tempo todo, mas não é uma coisa muito grande. Se você pega meia hora para um livro de Filemão, você consegue, usando essas técnicas, essas normas, você consegue desenvolver muito bem. Você vai ver, vai ser algo tão gostoso na sua vida, que você não vai parar por aí. Você vai querer toda hora pegar outro texto. Peraí, vamos esse texto aqui, como é que eu vou interpretar? E vai usando as regras. É prática. Chega um tempo que você não precisa mais olhar para essa folha. Você sabe as 3 perguntas, o que vejo, não é? A observação, interpretação e aplicação. Aí você vai estar tão acostumado que você não precisa mais de folha. Você já tem os passos mais importantes na sua cabeça e você aí vai desenvolvendo. Quando nós estudamos aqui homilética, nós vamos ver como colocar algumas regras de como colocar esses pontos em prática dentro de um formato mais reduzido. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e que vocês coloquem em prática isso que nós estudamos hoje. Semana que vem nós vamos sentar aqui 40 minutos e vamos colocar na prática essas regras junto com aquilo que vocês posteriormente já devem ter escrito sobre o livro de Filemão. Tá certo? E aí vamos tirar as dúvidas. Aqui somente um passar de informação. Mas quando nós formos para a mesa, para sentar na mesa, vou sentar com vocês aqui e vamos a cada ponto, olha, então tem que dizer isso. Aí vai ter momento para debate, para discussão, para achar o que pensa, para achar o que acha. Vamos ter fazendo análise gramatical, o que é isso, isso aqui tem alguma ironia, tem algum tipo, tem alguma figura, tem alguma metáfora, tem algum antropoformismo no texto, né, que o pastor Ronald me mencionou. É quando um texto dá formas humanas a Deus. Por exemplo, quando ele fala em Pedro 5,12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Deus tem olhos? Deus tem ouvidos? Não como os homens têm, né? Então, no antropoformismo, a gente entende dessa figura humana a Deus. Mas isso não pode ser tomado de forma literal, não é? É só uma figura de linguagem. Que Deus, na verdade, não tem orelhas como a nossa, ouvidos como a nossa, não precisa disso. Não tem pés, não tem boca, não tem cabeça. E aí por diante. Tá bom? Então, até semana que vem. Deus abençoe vocês. Pode fazer, Paulo vai editar isso. Pode cortar, Paulo, as perguntas. Não, aqui só foi mesmo para o show, ele vai cortar isso aí. Pode ir. Então quer dizer, o que nós vamos fazer para a semana é um resumo, entre aspas, não é? Certo. Do texto, certo, do livro, certo, do Filemão. Isso. Tudo isto baseado nesses 3 pontos. pontos que temos cá, que é observação, interpretação e aplicação, não é? Justamente. Você... E também com estas perguntas que temos cá. Justamente.
A coisa principal que você quer ver aqui, Javier, é isso. É observação, certo? Está escrevendo aqui por escrever, só quando nós escrevemos a gente assimila, né? Interpretação. Tá, você está mexendo com isso aqui. E aplicação. Eu quase coloco aplicação. Eu quase coloco aqui o apply com dois P's. Essa aqui é a base, né? O que eu vejo, como interpreto o que eu vejo e como aplico na minha vida. Certo? Aí, dentro de cada ponto desse, você vai para esses pontos pequenos que estão aqui. Né? Por exemplo, observação. O que o autor diz? A grosso modo, já li Filemão 2 vezes, 3 vezes. O que o autor diz? Na minha mente, ele diz isso. Mas o que ele quis dizer, na verdade? Aí que você vai para um estudo mais minucioso. Tudo isso temos que escrever e exportar. Justamente. Aí vai para a parte, bom, eu já entendi que ele quis falar isso, agora como se aplica a mim? Como é que eu aplico isso na prática? Então, aí você vai para os pontos aqui, por exemplo, as chaves, os nomes-chave dentro do texto, os autores, como se relacionam, o que é que eu estou... E por diante são os pontos que estão aqui, que não vale a pena a gente passar por tudo. Pastor, Tá? eu não sei se eu perdi ou Não, pode Os perguntar. 3 pontos foi dado ali do estudo bíblico? Não, Ou passou por Batista? 6 pontos Batista. Os 3 pontos Batista? Ah, não, eu não mexi com eles, né? É, falou que ia dar e não deu. Não, certo. A dica para nós. Eu falei para vocês que eu mencionei que eu iria dar esses pontos quando nós estudávamos homilética, né? Mas eu falei para vocês que geralmente, quando você faz um estudo bíblico, você vai, nós devemos falar sobre isso, você vai entender. Você tem 3 pontos principais que são as 3 colunas do seu estudo. Vamos supor, se você vai fazer um estudo sobre, vamos lá, você quer falar sobre santidade, né? Aí você geralmente faz o quê? O primeiro ponto é o quê? O primeiro ponto é a introdução, né? Vamos supor, você faz uma introdução. Segundo ponto, você quer falar sobre por exemplo, você pode fazer uma introdução sobre o que é santidade. O que é santidade? Você pode ir para um bom dicionário e saber, humanamente falando, o que quer dizer santidade. Então você dá uma introdução. Olha, gente, eu vou falar aqui sobre santidade. Santidade, dentro da perspectiva humana, é isso. Mas dentro da perspectiva bíblica, santidade quer dizer, você mexe com a palavra. Depois, você pode fazer aqui o que, por quê? Por que eu preciso da santidade? Faz o porquê. Por quê? O que é que a santidade leva na minha vida? Eu estou mostrando você como fazer 3 pontos, né? O que, por quê, porque eu preciso de santidade, o que é santidade, por que eu preciso de santidade, não é? Como, aí você vem mais um ponto, como, não é? Como ela se aplica na minha vida, como eu posso ter santidade. Aí você pode intercalar isso com alguns versículos bíblicos, com exemplos. Toda pregação, geralmente, precisa de uma ilustração que faça o povo rir, ou uma ilustração que traga uma verdade. Mas eu não vou entrar agora, porque quando nós falamos do universo, eu gostaria só de dizer para você, Marlon, existem técnicas que a gente aplica para formar estudos bíblicos e sermões. Né? Então, tudo é pelo Espírito, mas precisa das técnicas também, para a gente poder fazer um bom trabalho. Né? Mas, na verdade, o que eu queria dizer para você aqui é o seguinte, que tudo isso aqui, o dever de casa de tudo isso é a exegese que você faz do texto primeiro. Né? Porque se você não faz um estudo detalhado primeiro do texto que você está fazendo antes de chegar nessa parte aqui, de formar um sermão, quando você for um sermão, você vai estar cheio de heresias aqui. Olha. Chega bem? Você vai dizer heresias. Você vai dizer que, por exemplo, aquele pregador, que Silas era mulher de Paulo, era companheira de Paulo, né? Que dizia, Silinha, minha filha, vem cá, Silinha, eu posso ver Silas, a esposa de Paulo. Mas Silas era um homem, o companheiro de Paulo de pregação. Não, e se não tiver também um conhecimento gramatical, a gente fala muita bobagem. Né? Se não sabe ler português. Aquele texto lá, aquele pastor que criou uma igreja, né, que todo mundo podia adulterar.
Foi, que ele interpretou baseado o texto de no Oséias. versículo de Oséias, dizendo, né, que Deus advertindo os homens lá, falou assim, vai, pega uma mulher, uma prostituta mulher do seu amigo e adúltera. Mas aqui não seja figurativo Só no que ele não texto. botou adúltera, não, ele leu e adultera. Entendeu? Pega a mulher das pessoas e adúltera. Ele entendeu como e adultera, vai e adultera. Então, ele criou tipo não vou chamar nem de igreja, amor. Um grupo assim que tinha que adorar. Uma seita. Uma seita. Igual o outro lá que chegou assim, olha pastor, na minha casa todo mundo aqui é crente. Inclusive eu botei até nome de crente nas minhas filhas. 3. É verdade. E como é o nome das suas filhas? Essa é Lulu, essa é Lalá. Eu falei, Lulu? Lalá? Isso é nome bíblico? Ela falou, não, isso aqui é a forma, é o apelido. Na verdade, um se chama Luxúria e a outra Lascívia. Tá certo. Luxúria, chega aqui, por favor. Lascívia. Quer dizer, se ela tivesse um bom dicionário Aurélio, antes de colocar o nome da filha dela, se ela não sabia o que significava o nome, ela ia ver o que era lascívio e o que era luxúria, né? Mas gente, Deus é verdade, viu? Não quero não. Lá no Rio de Janeiro também tem um pastor que criou a igreja dos gays, baseado no versículo bíblico. Jonathan. Depois da cabeça. Aí, por exemplo. E Jonathan também. Aí você vai ver, olha o contexto histórico de um texto. Por que João reclinou a cabeça no peito de Jesus, o que hoje para nós seria, na nossa sociedade do século XX, uma atitude gay? Não seria? Homossexual. Você chegar na cabeça, eu chegar aqui, tá eu, Javier conversando, chegando na cabeça, no peitinho do vai ver, reclinou minha cabeça. Mas tem que ver o sentido da cultura. Na Albânia, onde fui missionário há 15 anos, os homens andam de mão dadas, sentam no colo do outro, acariciando aqui, mas é algo cultural. Beijo no pescoço. Beijo no pescoço, quando é muito amigos, Na China também. não tem nenhum problema com isso. Eu, quando andava nas ruas, se eu fizesse assim, um já via, colocava a mão aqui, me agarrava assim, saía assim comigo. Beijam. Quando eu cheguei agora na Albânia, beijam, ralam assim, a barbinha do lado. Você faz isso agora? Custou eu. Você não vai mais no vídeo não, Paulo. O vídeo acaba, não falei. Não, eu tenho que continuar. Mas isso são expressões culturais. Aí você vê o cara, ele não fez análise cultural do texto, não é? Qual o problema dentro do contexto hebraico de testar a cabeça? É simplesmente intimidade, é tipo daquela região mesmo. Aí vai o abestalhado ali e cria uma igreja dos gays baseada em versículo isolado. Tá certo. Amizade de Jonathan da vida. Tem gente doida pra quê? Eu digo uma coisa, meu filho é chamado Tantan. Eu conheci. Tantan. Todo estranho que eu fiz. Amém? Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem.